Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar mais um Target Talks. Hoje é o 23º, porque as ferramentas de mediação são essenciais no curso de Direito. E a gente vai ter a presença aí da professora Isis, que deve estar chegando aí para falar conosco. Bom dia para que a gente está entrando já, o pessoal que está entrando. Bom dia, obrigada. E já já a gente vai começar mais um Target Talks. Isis, quando você entrar, eu já te convido. Alex sempre aí com a gente, obrigada. Sempre participando conosco aí. Eu tô esperando só a Isis entrar. Isis, você entrando, eu já te coloco para transmitir comigo. O meu perfil aí sempre entra, gente. É a minha filha, que eu mando um beijo, já já ela tem aula. E ela fica acompanhando aí, não é para acompanhar quando estiver na aula. Estamos aguardando a Isis entrar. Entrou. Deixa eu convidá-la para transmitir ao vivo comigo. Olá, Isis, bom dia. Olá, Bom dia, super bem-vinda. tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Como é que A gente já estão? tem aí algumas pessoas. Tá vendo meu perfil mandando um beijo aí pra gente, mas é a Ana Clara, viu, Ah, que que tá está no mandando beijo. celular. É, ela tá no celular. Isis, obrigada por aceitar o nosso convite. Você participou do quarto Target Talks e agora é do Verdade, 23º, né? exatamente. E o Voltamos. tema foi bem naquele momento, né, que saiu a exigência, né, de mediação nos cursos de direito. Sim, E agora tá ótima a imagem, viu? Tá é, certinho. dizer se tá o áudio também, se estamos escutando bem. Estão escutando bem, tá Tá, bom, sim. tá bom. E aí agora você volta aí para a gente falar um pouco desse momento que não dá para fugir e como esse Sim, momento pode ser diferenciado aí, porque, né, que as ferramentas de mediação são essenciais nos cursos de direito. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho Isis pela Isis, né? O que você tem feito agora que está virando uma paulistana, né? Conta um pouquinho para as pessoas quem é a Isis. Eu sempre gosto de deixar vocês falarem sobre isso, que eu acho que vocês dão ênfase no que realmente vocês querem. Então pode se apresentar e obrigada de novo por estar com a gente no 23º Target Talks. Valine, eu que agradeço, assim, retornar o carinhoso convite que tu me fizeste no quarto e agora novamente. Então, sempre muito bom estar contigo, né? Digo, como tu disseste ontem num post, a mediação nos uniu. Sim, E eu acho que é por aí. E dizer quem é a Isis é bem difícil, né? Porque eu sempre gosto de dizer que eu sou uma professora apaixonada. Eu acho que isso resume muito quem eu sou. Né? Uma professora hoje em dia dedicada muito à academia, como professora na Unifesp. Mas é isso, a minha essência é essa pessoa. Assim, eu sou uma professora que gosto muito de estar neste lugar de dar aula, de estar em contato com os alunos. E sou mediadora. E de formação advogada. Então, a sim, advogada foi ficando. A Isis, advogada, que foi durante muito tempo advogada mesmo, advogando na linha de frente, foi abrindo espaço para uma outra Isis. Mas elas estão todas aqui ainda, né? Isso é muito sim, bom, porque a cada fase, a gente aprende muita coisa e vai também alterando as nossas percepções e visões, e isso é muito positivo. Então, acho que essa sou eu, e uma gaúcha que agora mora em São Paulo sim, e acabei em razão do trabalho como professora na Universidade Federal de São Paulo, agora sou uma gaúcha que mora em São Paulo. Mas ainda sim. agora estou no sul, aqui tá friozinho. Eu vim ficar um pouquinho com os meus pais, mas acho que essa sou eu. Sim, obrigada. E agora está no lugar assim mais colocado ainda, né? Esse seu lugar de fala de professor, eu acho que cabe muito na nossa provocação de hoje, né? E aí eu recentemente teve um artigo que até eu compartilhei com você, que eu acho que pode ser o que vai abrir uma frase do José Roberto Nalim, que vai abrir o nosso discurso, se você até me permitir ler aqui, Claro.
Cumpre aqueles advogados formados na base do litígio baixar armas e erguer a bandeira da pacificação, providenciando, caso o bom senso e renegociação fracassem, a instauração de procedimento de mediação extrajudicial de conflito. Isso porque, não obstante os valorosos esforços da doutrina e dos poderes públicos em manter a unidade do sistema, avizinha-se uma pandemia de ações judiciais sem precedentes, cujos resultados serão incertos e desencontrados. E aí a gente já começa aqui o nosso objetivo de hoje, que é trazer um pouco de reflexão para quem está nos ouvindo aí. A gente tem tido um público interessante de mediadores, de advogados que estão na mediação ou não. E aí eu já vou passar a bola para você para a gente falar por que isso é tão importante nesse momento, na sua visão, tanto para quem não teve acesso a isso e como ter o acesso agora, né? Práticas colaborativas, você é certificada aí pelo ICFML, como esse advogado pode estar na mediação e o que a gente sempre discute, né? Ele é uma peça-chave nesse jogo de xadrez aí para que isso funcione de fato, né? Então, fica à vontade. Ah, eu acho que perfeito. Acho que o advogado, ele amplia as possibilidades da mediação, né? Um advogado é um grande parceiro da mediação. E não tem como dizer o contrário disso. O advogado é super bem-vindo. Acho que trabalhar em conjunto, mediador e advogado, faz todo sentido nesse contexto. E como tu bem colocaste aí a questão do texto. Sim, acho que vemos no futuro próximo aí uma enxurrada de ações judiciais nas mais diversas temáticas, nos mais diversos assuntos. E isso nos preocupa bastante. Quando a gente olha para essa questão do advogado litigante, a nossa formação foi muito assim. Eu digo, falo muito por mim, dentro da minha formação já passados alguns anos, nós mal falávamos de conciliação, de mediação, então eu nem ouvi falar isso na época da faculdade. Eu só ouvi falar de conciliação, que era a única coisa que mais ou menos a gente falava, e arbitragem. Eram os dois meios que, rapidamente, também não era uma coisa muito aprofundada. Era, né, isso aqui existe, isso aqui é assim, isso aqui é bom. Então, nós não fomos estimulados dentro de uma lógica de diálogo, de construir junto um processo de diálogo. Nós somos acostumados mesmo a fazer processo, ou seja, saber contestar, saber fazer uma boa petição inicial, né? Livros e livros de petição inicial para a gente aprender a litigar e não aprender a trabalhar com consenso. E isso é uma coisa que a gente fica pensando que os advogados que estão hoje, né, da nossa geração, têm muito essa perspectiva, mas está mudando. Esses dias eu percebi que eu nunca vi tantos advogados falarem de acordo, como eles estão falando agora, nesse momento. Sim. Pela primeira vez, em algumas lives que eu também estou assistindo, as pessoas falam muito, é preciso fazer acordo, a gente precisa fazer acordo. E eu disse, meu Deus, foi a primeira vez na vida que eu enxergo, que eu percebo, pelo menos, tantas pessoas preocupadas, tantos advogados preocupados em fazer acordo. Sim. E isso é muito positivo. Só que, por um lado, também a gente tem que cuidar que acordo é esse, né? Que construção de entendimento é essa. Até porque não pode ser barganha, né? Porque muitos advogados ainda acham que o que a gente faz é barganha, né? Que a mediação, ela prevê essa barganha e, na verdade, é uma negociação com princípio, né? No ganha-ganha, buscando resolver, né? O problema, focar no problema. Então, acho que tudo isso faz parte. E aí, conta um pouco pra gente como que está sendo... Você que já está vivendo essa estruturação dessas novas matérias de mediação no curso de Direito, como que vocês estão imaginando? O que você tem visto sobre isso? Como que está sendo? E o que você acha que isso vai ajudar no dia a dia? Em 2018 saiu uma resolução do MEC nova, né? Que foi até o motivo do quarto target, que a gente conversou bastante sobre isso. Aquela resolução do MEC trouxe assim, para o pessoal dos cursos de Direito para colocar no seu currículo, no seu plano pedagógico. Gente, atentem ao diálogo. Nessa resolução aparece umas 4 vezes, mais ou menos, a importância da construção de diálogos e de uma cultura de diálogo, etc. A partir, então, perceba, 2018, né? Final de dezembro de 2018. É muito recente essa mudança dentro de uma lógica mais obrigatória. Algumas universidades já vinham aplicando e inserindo essa lógica dentro do seu currículo, mas por livre e espontânea vontade, por entenderem que realmente era importante.
Mas era muito pontual, assim, nós tínhamos exemplos bem pontuais sobre isso. Agora as universidades, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a primeira providência que muitos fizeram foi assim, vai para o núcleo de prática, vai para uma cadeira específica. Ok, isso já ajuda a ampliar bastante, mas ainda não resolve, no meu ponto de vista, o problema como um todo. Isso tem que ser algo muito maior. Não adianta eu tentar estimular uma cultura do diálogo e continuar nas disciplinas de processo civil, de direito civil, dando só exemplo de processo com litígio. Exatamente. Eu sou uma professora de direito civil, por exemplo, minha área é direito civil. Então eu vou chegar, vou falar sobre contratos, por exemplo, dentro da teoria geral dos contratos. Vou dizer, mas naquele contrato a única cláusula que existia era a cláusula de eleição de foro. Não estimulo o aluno a pensar numa cláusula escalonada de mediação e arbitragem, ou de mediação e de eleição de foro, né? Porque podemos continuar utilizando a eleição de foro, a gente não está descartando o poder judiciário. A questão é, a gente precisa estimular que os alunos pensem também dentro desse outro lugar. E isso precisa ser uma ação que eu digo que tem que ser pulverizada no currículo. Ela não pode ser, uma cadeira de mediação e é só naquele momento que o aluno vai ver sobre mediação. E isso, aos poucos, a gente está num diálogo constante com os professores, porque nós não, como eu disse, nós não somos muito acostumados ainda a ter esse tipo de situação prática vivenciada. Nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando. Mas outra coisa que eu acho que incrementou muito tudo isso foram as competições de mediação. Sim. Nós temos, né, a competição da Camargo, temos a competição de negociação, o meeting de negociação, inúmeras competições que, embora eu digo competição um pouco contraditório com a lógica que a gente está construindo de cooperação, mas a ideia é de ensino mesmo, de aprendizado, que os alunos possam experimentar esse lugar de negociador, de negociante, e assim, esse aluno que experimenta, que tem essa experiência, claro que ele vai estar mais aberto a aplicar isso na sua vida, no seu cotidiano, lá depois na sua experiência prática. Sim, só para quem está nos ouvindo que não está familiarizado com esse tema, essas competições, elas são competições entre faculdades nacionais e internacionais, onde os alunos de algumas faculdades, acho que hoje quase todas, né, Isis, acabam participando, Mackenzie, PUC, USP, todas as outras estão aí se destacando. O Brasil tem ocupado um espaço super relevante, né? A gente tem que dar esse destaque. E aí esse jovem advogado, ele começa a estar pronto para isso, né? Eu também tenho acompanhado as lives e apesar de achar que as pessoas estão brincando que abre a geladeira tem uma live, mas estão de muito riqueza, né? Porque eu acho que as pessoas, esse nosso papel de trazer conteúdo e acesso para as pessoas a essas discussões necessárias. Então, a gente fez um percurso essa semana trazendo visões de como está a mediação, de como as pessoas têm enfrentado isso, como não é passageiro, que é muito do que a gente discutiu. Essa situação não vai passar, né? Isso mostra que todo mundo conseguiu se adaptar, que decisões importantes foram tomadas nesse lugar de pandemia por meio do acesso digital que todo mundo conseguiu, né? E aí vários requisitos que a gente teve que ter cuidados aí de como fazer isso, de vazamento de informação ou não. Mas tudo isso está adequado, a gente tem que se abrir para isso. E aí a gente tem visto e a gente tem falado sobre contratos, negociação de contratos, que isso vai ser um caminho sem volta, né, Isis? E nesse lugar, quais são as ferramentas que vocês têm trabalhado, que você daria uma dica agora para os advogados que estão nos ouvindo? Como abordar? Quais seriam as dicas de negociação que você poderia trazer e de ferramentas de mediação aí para as pessoas? Ótimo. É muito difícil a gente abstratamente ter uma noção muito bem cirúrgica, vamos dizer assim, mas é possível que a gente pense a mediação tem muitas ferramentas. A gente tem, como a metáfora da Tânia Almeida é perfeita, né? Uma caixa de ferramentas à nossa disposição para que a gente possa escolher no momento adequado e para as pessoas adequadas a melhor ferramenta. Acho que a primeira delas que a gente precisa oferecer para as pessoas é a nossa escuta. Sim. A gente não tem como começar uma negociação ou uma mediação ou, né, escolher sem escutar o que a pessoa realmente precisa. Então, acho que o primeiro ponto, a primeira oferta que o advogado tem que fazer é a sua escuta. Escutar, tá? Antes de partir de pressupostos e de, meu Deus, agora tem a lei tal, tem não sei o que tal.
esquece nesse momento. Apenas escuta e receba aquilo que a pessoa está demandando. A partir disso, a gente vai conseguir identificar qual é o melhor caminho. A gente consegue ver a realidade daquela pessoa, por que ela está passando, as particularidades daquele contrato específico, e aí a gente começa a construir um processo de negociação ou de mediação. Claro que a mediação ela é uma negociação assistida, tem uma fase da mediação que ela é propriamente uma negociação. Mas são técnicas que têm suas diferenças, né? Elas possuem, né, um procedimento, por vezes, um pouco diferenciado. Então é importante a gente conhecer todos esses meios e oferecer essa escuta. Acho que essas seriam as duas principais questões que eu colocaria. Saber quais são essas portas que nós temos hoje, desse sistema multiportas, escutar o que a pessoa tem a dizer. E dentro disso, fazer essa triagem. É muito importante que o advogado perceba a importância de identificar, no caso concreto, para aquelas pessoas específicas, qual é o meio mais adequado. Sim. Pode se encaixar qualquer um, mas vai ter um que vai ser o mais adequado. E aí a gente percebe, né, quando a gente vê aquele livro Como Chegar ao Sim, né, que é focar nos interesses, não nas pessoas, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento e aí a gente falando, vamos fazer um recorte de 2 contratos que a gente tem discutido muito e que as pessoas estão pedindo uma live exclusiva desses contratos que eu estou aos poucos colocando em cada live quando é pertinente. Por exemplo, os contratos de prestação de serviço das escolas, né? E os contratos de locação, que são contratos de locação, por exemplo, de shoppings, contratos comerciais, onde está fechado agora nesse momento. E aí eu acho que a dica para os advogados é fazer mesmo um desenho de solução de conflitos, né? Que a gente acha que isso é uma coisa mirabolante, mas a gente sempre coloca, e é uma coisa que a gente sempre nos aproximou da gente entender que isso tem uma outra perspectiva simples, né? O cliente chegou com a demanda, vamos buscar essa informação, vamos nos preparar, vamos dar aquelas multiportas e aí fazendo um paralelo, multi-opções para o cliente. Olha, se a gente entrar no judiciário nesse momento, e aí trazendo um pouco para esse momento corona crise aí, assim como a gente começou com aquela frase do Nalim, que a gente vai ser pior, porque a gente está falando que aí quando a gente entra no aspecto legal, é teoria de imprevisão no Brasil, a gente tem, todas as partes são caso fortuito, e de força maior, ninguém vai sair ganhando nesse momento, né? Então a gente tem que deixar muito claro, e eu tenho falado isso, que negociar é melhor, porque se não negociar agora, né, Isis, as pessoas vão fazer mediação depois. Então, que tenham acesso agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você tem visto também. Não, perfeito. Eu acho que literalmente é desenhar, né? Acho que esse desenho, esse sistema é literalmente desenhar para a pessoa suas possibilidades e as opções que ela tem nesse momento para a gente enfrentar. Porque eu digo que nós tínhamos uma realidade até dia 13 de março. 13 de março, aquela realidade acabou, a gente não vai voltar. Nós estamos agora num outro momento. E Sim. depois que passar isso, nós vamos ter uma outra fase. Então, a gente não tem como achar que vai vir aquele tempo que nós tínhamos exatamente igual. As coisas vão passar por alterações. E uma delas passa por essa mudança da postura do profissional, do advogado. Eu acho que desenhar é o melhor caminho. Quando a gente diz literalmente desenhar e estudar e pensar nas possibilidades de gerar opções múltiplas para que a gente possa chegar no entendimento mais adequado, né? E a gente tem visto que muito assim do medo das pessoas tem tornado as pessoas se precipitarem em alguns momentos de decisão. Por exemplo, a gente não tem... e aí muito medo também, eu faço um paralelo até com o próprio legislativo, disseram que tem soltado algumas medidas para tentar conter, né, tudo isso. Tem projeto de lei em tramitação para tentando pegar os principais temas para justamente evitar essa judicialização. Mas, na verdade, todo mundo tem que ter, acho que a palavra de ordem é calma e colaboração, né? Não sei se você concorda. E a gente se preparar no caso a caso, né? Porque eu tenho falado com escolas e eles falam, estou aberta para receber a demanda, só que não é de todo mundo, porque não é todo mundo que perdeu o emprego, graças a Deus, não é todo mundo que está com um problema. Então, acho que está aberto para tratar de cada um, enquanto que tem escolas criando associações, porque a escola não está dando abertura. Então, isso serve até para... Eu estou usando o exemplo de escola porque é o que mais está latente nas minhas lives recentes. Todo mundo quer falar sobre isso. Mas eu acho que para todos os contratos, né, Isis, a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que o primeiro ponto é a gente sair da lógica que nós todos temos, né? A gente vem transformando, que a gente tem uma lógica do medo, da vergonha, né, e da culpa. Então, nós temos que sair desse lugar e tentar ir para um lugar que dentro da comunicação não violenta a gente fala que é um lugar de amor, né? Sim. E quando eu falo de lugar de amor é isso, é um lugar de abertura, de conexão.
A gente pode se Sim, conectar com o outro para construir, porque não adianta fazer começar uma mediação sem conexão. Um sim, dos pontos do mediador é exatamente promover com que as pessoas se conectem, para que elas possam construir o diálogo. E essa sim, conexão não é para voltar, às vezes é para encerrar determinada relação de forma saudável. Não é uma sim, reconciliação, não. Pode que o contrato, muitas vezes a gente consegue renegociar esse contrato e fazer com que ele perdure. Perfeito. Às vezes encerrar de forma positiva, às vezes fazer um novo contrato. As possibilidades são imensas. Então, sim. eu acho que a gente precisa sair de um lugar de que, ai, eu acho que a pessoa vai me dizer não. Calma, a pessoa não te disse não. Você não Vamos tem o não ainda, vamos buscar, né? vamos abertos a essa Sim, construção conjunta. E eu acho que esse é um ponto que é a questão da flexibilidade. Quando nós, no direito, nós somos pessoas um pouco engessadas. Falo por mim, né? Não posso generalizar, mas eu falo que em algum momento a gente fica muito assim, a lei, a lei, a lei. É importante, não tô saindo, não tô falando, tirando essa importância, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de o Vará sempre falava da despinguinização, né, do aluno do curso de Direito. Aluno de Direito, estudante de Direito precisa saber de gente, mais do que de leis. Então a gente precisa saber das leis, mas a gente também precisa entender de gente. Então o Vará sempre falava muito isso nas suas aulas. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa hoje, mais do que nunca, entender de gente. E entender sim, de gente para poder se conectar com esse outro e poder construir realmente entendimentos que favoreçam essas duas partes. Que a gente possa construir algo que aproxime, que sempre vai ter um interesse comum. Que é o que sim, a escola Harvard sempre trabalha muito. A gente sai da posição, vai em direção ao interesse. Né? Seja duro com o problema, mas não com as pessoas. A gente tem que focar realmente no problema e não sim, nas pessoas em si. Então, acho que esse ponto é bem fundamental. Acho que o primeiro passo é a gente querer estar aberto à flexibilização dessa conexão. Querer se sim. abrir para o outro nessa e construir algo a partir de uma reciprocidade. Reciprocidade é uma palavra muito importante quando a gente fala Importante. de ação e também quando a gente fala de querer atingir o nosso interesse. Só que para atingir o nosso interesse, a gente passa pelo interesse do outro. A gente não atinge Com o nosso interesse certeza. sozinho, né? Sim. E aí é muito importante que essa semana a gente trouxe a doutora Luciana, lá de Brasília, porque muito se colocou. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que pegaram algumas lives e elas assistiram e falaram assim: Ué, mas onde estavam essas câmeras online? O que é esse negócio de mediação fora do judiciário que tem termo, né? Tem garantia? E foi muito rico isso. Eu trouxe também as meninas da Mediato, que é uma câmara aqui de São Paulo, porque você já me conhece, assim, sou da colaboração e da parceria, e eu acho que junto a gente vai conseguir chegar num lugar que todo mundo quer estar, né? E aí foi muito curioso que as pessoas acabaram por perguntar assim: ah, que legal, duas concorrentes juntas, o que vocês fazem? Se tem validade o termo? E aí eu acho que agora a gente está dando acesso ao advogado, que eventualmente pela correria não tinha acesso ainda a essas informações, que ele é essencial na mediação, desde que ele queira ser super bem-vindo. A gente sempre discute isso, o papel do advogado. Aham, Não precisa ser imposto, mas ele traz uma tranquilidade. Ele sim. indicando uma câmara, a gente já convenceu, é uma pré-mediação que já foi super evoluída, né, Isis? Porque na pré-mediação que a gente vai apresentar para as partes aquele lugar, o que a gente vai fazer, como vai ser a dinâmica, e tendo um advogado ao lado dela, ela se sente mais confortável, né? Então, essa foi a ideia dessa semana, de fechar com você, falar, tá bom, o advogado é tão importante, então quais são as opções que ele tem, né? E Sim. aí eu acho que isso é a riqueza disso, de pensar muito, como você colocou, dos desenhos, né? Desse outro advogado, esse lugar do advogado que é extremamente relevante na mediação, né? E que ele precisa entender que ele pode cobrar por isso. Aí vamos falar um pouco sobre o que você tem visto de advogados que tem mudado ou não, como que você está entendendo isso? Eu acho que essa mudança de postura é fundamental. Inclusive, agora tem um provimento da OAB, né? Que eu agora até me esqueci o número, que fala exatamente que os advogados podem fazer mediação no seu escritório. Porque muitas pessoas que são advogados também são mediadores. A gente só tem que cuidar para não misturar as duas funções. Esse é um primeiro alerta que eu queria pontuar. Eu sou Tá, advogada, mas também sou mediadora, por exemplo. Quando eu atuar como mediadora, eu sou mediadora. Não sou junto as duas coisas. E por que isso? Porque o mediador ele não fala sobre nada, ele não dá opinião jurídica.
Por isso a presença tão importante do advogado. Porque quando for necessário algum esclarecimento jurídico de alguma norma ou de alguma situação específica, é o advogado que fala isso, não é o mediador. O O mediador, critério objetivo de lei é o advogado, né? exato. O mediador, o papel dele é muito mais ali na construção do diálogo. É importante que ele saiba exatamente para conduzir aquele diálogo, mas não que isso ele vai falar sobre isso. Eu sempre dou um exemplo que uma vez eu como mediadora num divórcio e tinha uma discussão que era legal, assim, uma discussão jurisprudencial, inclusive, sobre uma questão de regime de bens, etc. E eu sabia a discussão, sabia como funcionava, só que um estava de um lado e o outro estava. Os dois estavam polarizados nessa situação. O que eu fiz? Naquele momento, eles não estavam com os advogados, eles tinham, mas naquela sessão não estavam. Gente, vamos suspender a mediação, procurem os advogados, depois a gente volta. Então, não é meu papel dar nenhum tipo de explicação nesse sentido enquanto mediadora. Né? Até os profissionais advogados, eles devem ter muito cuidado, são funções diferentes. Uma coisa é o advogado, outra coisa é o mediador. Eles se complementam, mas eles não são uma coisa só. Não pode estar no mesmo corpo essa questão. Mas é importante, por exemplo, a gente também falar que o advogado tem também um papel muito importante como negociador e como conciliador. Então, às vezes, o advogado, no seu escritório, ele utiliza técnicas e ferramentas da negociação, da mediação, para aprimorar o seu trabalho como advogado. E isso não o caracteriza como mediador. Isso é o advogado utilizando técnicas e ferramentas da mediação e da conciliação, da negociação, para melhorar o seu trabalho enquanto advogado. Então, isso é outra coisa. Então, a gente tem que começar a saber onde é que são os lugares eu digo, hoje o papel do advogado é muito mais complexo do que foi um dia. Se antes nós saímos da faculdade sabendo fazer petição inicial, contestação, produção de prova, esse tempo já era há muito tempo. Agora o advogado é um ator sofisticado. E o advogado que não for esse ator sofisticado, que não passear adequadamente por esse espaço, ele vai perder espaço, literalmente, vai perder um campo bem importante. Então, acho que o advogado ele pode optar, porque a gente tem que se conhecer. E o autoconhecimento é o primeiro ponto. Tá? Como é que eu funciono? Eu vou ver um mediador, vou escolher uma câmera, vou escolher um mediador autônomo. Como é que vai ser esse meu caminho? Não, eu quero aprimorar técnicas e ferramentas para melhorar eu como advogado dentro desse contexto. Eu quero utilizar, né, essa possibilidade que o Estatuto OAB, que a legislação possibilita para o advogado realizar a conciliação. E uma coisa que eu quero pontuar é que que tu falavas também, Aline, importante, que quanto antes começar a mediação, melhor. A Úrsula, ontem fazíamos um webinar e a Úrsula Freitas comentava que o conflito ele tende a cristalizar, né? Então, quanto mais tempo a gente demorar para construir entendimentos que possam ser recíprocos, que possam ser de ganha-ganha, que possam atender aos interesses em comum, pior vai ficar. Por quê? Porque a escalada do conflito ela pode aumentar. Então, quanto antes a gente iniciar esse processo, não esperar, vamos esperar a pandemia acabar. Depois a gente pensa sobre isso. Não, vamos pensar agora. Já vamos fazer o desenho agora, já vamos ver se alguém pode me auxiliar nisso nesse momento, porque mediação acontece também online. Isso já tem se falado, né, bastante. Então, quanto antes o remédio for ministrado, melhor para aquele conflito, para retardar os efeitos danosos que alguns conflitos podem gerar na relação contratual, na relação familiar, etc. E exatamente, está muito na mão dos advogados. Essa semana a gente recebemos nossa primeira leva de processo do judiciário, né, aqui na Target, e para fazer a mediação online. E o despacho é muito claro para que as partes, né, informem seus endereços de e-mail para que a Câmara entre em contato, né, para fazer a mediação, e aí a gente na pré-mediação que a gente vai combinar se quer ou não. Mas o despacho é muito claro que está disponível a mediação online para isso. E aí a gente fazendo um paralelo, as partes nesse caso, depois eu posso até contar em alguma próxima live, a gente fez os contatos ontem com algumas, o juiz pediu os e-mails, muitos advogados, isso foi terça-feira.
Se eu sou um advogado que também eram casos de família, divórcio, casos importantes, que tinha pedido de liminar, de fixação de alimentos, um monte de coisa relevante, tá? E aí você vê que é extremamente interessante a posição do advogado, que eu sei que muitos estão trabalhando mesmo, tanto que entrou com essa medida durante a pandemia, e não tinha respondido ainda. E o despacho era de segunda, né? E apesar do prazo não estar correndo, os juízes estão trabalhando em casos específicos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, e aí agora que a gente vai ver o advogado como a nossa principal ferramenta, né, na mediação. Porque se ele aceitar fazer essa mediação online, do nosso lado a gente é credenciado ao tribunal, a gente tem todos os requisitos do CNJ, nossos mediadores são cadastrados, essa mediação foi indicada pelo juiz, né? Mas se o advogado não quiser, a gente não vai fazer, né? Claro. Porque o prazo está suspenso. Então a gente precisa muito também ver os interesses dos nossos clientes, né, Izzy? Que é isso que a gente fala muito nos cursos que a gente ministra para advogados, né? Que você tem que muito ver para atender o que ele está querendo. Agora não está precisando dessa fixação, então por que não aceitar o online? Eu acredito que vai aceitar, mas eu já estou um pouco pensando o porquê da demora, né? Se já teve o despacho, porque tudo é online hoje, então. Mas Sim. eu estou otimista, assim. São alguns casos que a gente precisa aguardar ainda, mas a gente está super aberto e é um movimento para ficar, né, Isis? Porque todo mundo está pronto para isso, né? E é como você colocou, os advogados, eu tenho vários escritórios que são parceiros, né? E assim como outras câmaras também têm, e que eles até fazem um trabalho conjunto. Porque, por exemplo, se você não tem essa expertise, eu tenho advogados que trabalham conosco, que eles falam, não consigo fazer esse desenho que está falando. E aí a gente faz a quatro mãos, né? Claro. Que é muito do trabalho que o mediador também pode fazer de auxiliar, né? De mentoria mesmo, né? E aí, como você colocou, tanto negociação, aí a gente pensar em cada modelo que se adapta a cada caso concreto, mas dá essa opção para o cliente, né? Acho que o papel do advogado, como eu sempre digo, é apresentar um catálogo de opções. É Sim, apresentar esse catálogo de opções sem, sem escutar o que tem a ser dito, que o interesse real, tentar perceber como é que aquelas pessoas funcionam. Ah, mas eu vou tentar um meio, tá? Mas aquelas pessoas não funcionam desse jeito, aquele meio não vai funcionar naquela relação. Né? sim, Eu preciso identificar como é que aquela relação funciona para ver qual é o melhor meio, qual é o meio mais adequado naquela situação. E apresentar isso. Olha só, se a gente for por esse caminho vai ser assim, se a gente for por esse caminho vai ser de outro jeito, se a gente for por aqui vai ser assim. Ponto. sim. Vê aí. Como é que a gente pode construir isso juntos? E não é impor ao cliente alguma coisa, de ó, o negócio seguinte é processo judicial, não sei o quê, ou não, vocês vão fazer mediação obrigatoriamente. Não, a Sim, gente tem voluntariedade. Na mediação, o sim. principal princípio é a voluntariedade e é exatamente essa situação. Tem Até uma pessoa que escreveu aqui catálogo de opções. Pode exemplificar essa relação, opções se atuais? esse catálogo de opções vem do sistema multiportas. Por exemplo, nós vamos analisar a relação contratual. Como é que se deu, como é que está esse contrato da loja com o shopping? Como é que eles estipularam? Qual é o prazo desse contrato? Como é que se deu? Que relação é essa? Mapear. Primeiro a gente faz um diagnóstico. Uma coisa que nós não somos acostumados a fazer muito no direito é diagnóstico do conflito. A gente não consegue, a gente geralmente acha que já enquadra no artigo tal, da lei tal e não sei o que, e assim vai. Então a gente olha para esse conflito, faz um diagnóstico desse conflito. A partir desse diagnóstico, começa na negociação como que esse conflito funcionaria. E desenha, literalmente vai escrevendo numa folha, no flip chart, no quadro, enfim, vai desenhando. Ah, na mediação, na conciliação. E assim eu vou ter um catálogo de opções, um catálogo de possibilidades. Eu vou identificar o que melhor funciona. A partir disso, desse conhecimento prévio, eu vou conversar com o cliente e a gente vai traçar realmente, vai construir essa estratégia. Quando eu falo de estratégia, é uma estratégia positiva, numa visão de resolver o conflito da melhor forma possível. E esse é o Sim. papel também do advogado. Pensar estrategicamente como aquele conflito será resolvido da melhor forma para todo mundo, pensar colaborativamente. Eu acho que essa é a chave que muitas vezes a gente precisa mudar, né? O chip. A gente está muitas vezes focado num chip muito litigante, muito competitivo. Ai, tem que ganhar. Ai, imagina, eu quero a decisão do tribunal, eu quero aquela sentença que dê ganho de causa. Às vezes fica-se muito nesse ponto.
quando na realidade a gente ganha muito mais quando a gente pensa dentro de uma lógica cooperativa. E o novo Código de Processo Civil, ele vem estimular muito isso. Essa cooperação, essa colaboração, a construção, né, de negócios processuais. Enfim, há uma lógica muito latente dentro do novo processo civil para a construção desses arranjos personalizados, esses arranjos privados personalizados que possam favorecer realmente essa interação e muitas vezes a continuidade da relação. Sim. E aí alguém colocou aí diagnóstico do conflito, né? Na negociação, desenha as opções mais adequadas. É exatamente isso. Tem muitas pessoas queridas aí, né? Fazendo com a gente. A Lavínia, que estava com a gente quando a gente se encontrou, né? Exato. Elaine, tem várias pessoas aí. E a gente tem, assim, a ideia que a gente queria trazer nessa live é justamente esses pensamentos, né, Isis? A gente acaba trazendo muita reflexão, porque eu acho que os advogados, como parte essencial, a gente precisa estar falando muito de como a gente vai percorrer esse caminho, mas aí é como a gente colocou agora, e você vê que as pessoas têm dúvida ainda, né? As pessoas, como descobrir isso? Então, o que a gente indica é assim, tem muita coisa disponível nesse momento, né? De advogados, webinars, a gente está à disposição para resolver, para responder qualquer demanda também que vocês tenham interesse, né? Mas é muito percorrer esse lugar. E aí, um ponto que eu acho que para a gente ir caminhando para fechar isso, é que às vezes o cliente não quer, né? Quantas pessoas nos colocam, né? Tá bom, isso é fácil, mas o cliente não quer. Fala, mas eu não tenho direito, por isso que você quer fazer esse negócio aí de mediação e de acordo, mas eu não quero fazer acordo. E aí eu acho que a gente pode fechar com isso, né? Que tem esse lado também de talvez usar as habilidades para convencer o cliente. E também, assim, se é uma opção do cliente, que a gente coloque todos os riscos, os prós e o contra nesse desenho, né? Quando a gente está colocando as multi-opções, a gente colocar qual é o tempo de cada um. Hoje em dia, o Código de Processo Civil prevê a lei de mediação. Então, acho que isso a gente acaba tendo um pouco mais de força, né, Isis? O que você vê com isso? Eu acho que o advogado tem que estar preparado para apresentar. E quando tu colocaste com essas ferramentas do profissional nos cursos de direito, eu fiquei pensando, isso vai muito de uma pergunta: que profissional nós queremos formar? Qual é o Sim. profissional que a gente quer ter formado no nosso curso de direito? Então, é um profissional que pensa criativamente. E isso, quando a gente trabalha as técnicas e ferramentas da mediação, a criatividade é um grande pressuposto para a gente auxiliar as pessoas na construção de opções. Ou seja, esse ator criativo, aberto às mudanças. Eu sempre, quando o advogado ele explica para o cliente adequadamente todos esses meios e diz os prós, os contras, como é que vai funcionar aqui, os prazos, os valores, não é só explicar o meio, é explicar as consequências da utilização de determinado meio, com os valores que serão gastos, qual é o tempo que será despendido. Sempre, claro, numa lógica de pensar, às vezes vai um pouco mais, um pouco menos, a gente nunca sabe exatamente os prazos, mas a gente consegue ter uma estimativa prévia e inicial, a partir da experiência, de quanto tempo determinada situação vai durar e de quanto cada coisa vai custar. E eu penso que é papel do advogado explicar e apresentar isso para que a pessoa escolha esse ponto e possa ter essa escolha consciente. Não dentro da lógica da obrigatoriedade, mas realmente justificando o porquê. Aí o cliente pode perguntar, tá, mas o que tu acha que é mais adequado? Olha, no meu ponto de vista, em razão do que foi apresentado, tal meio, nesse momento, é o mais adequado. Mas aí a pessoa vai dizer, não quero processo. Tudo bem, eu vou tentar, mas eu não posso ir contra. Mas aí lembrando, né, Isis? Exatamente, mas lembrando de um ponto bem importante, que não só nesse momento de pandemia, mas pelo próprio artigo 334 do CPC, que ele fala? Que o juiz pode indicar audiência de mediação, as partes podem, na petição inicial, indicar, né? Então, a gente tem que falar para o cliente, olha, apesar de, porque eu já deparei com uma situação que a pessoa falou, não quero, e aí o juiz marcou a audiência de mediação e conseguiu. Não, mas eu falei que eu não queria. Não, mas é diferente, porque isso existe. Então, talvez usar esse argumento também no momento inicial, isso pode nos ajudar bastante, os advogados, nesse convencimento, né? Eu acho que isso seria bom. Não é obrigatório, ele é um convite, né, no judiciário, de tu estar presente na primeira sessão de mediação. Não precisa lá permanecer, isso fique claro.
Mas, claro, o advogado tem que estar, como eu disse, presente com todos esses elementos e saber, olha, o negócio é o seguinte, estamos aqui nessa situação, temos o juiz vai poder agendar, assim que funciona, explicar muito bem os procedimentos. Porque, por Sim, vezes, eu percebo que as pessoas não entendem e não sabem o que é mediação. Não sabem como é que funciona, o que é negociação, o que é mediação. Várias pessoas, uma vez chegou fazendo uma mediação no Poder Judiciário e as pessoas, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E o advogado disse: ah, não, a gente não tem acordo. Eu disse: pô, eu só queria explicar para vocês, então, ter a oportunidade de falar para vocês um pouquinho do procedimento, depois a gente faz o termo de encerramento. Quando eu expliquei e fiz a declaração de abertura, o cliente olhou e disse: não, mas eu gostei, eu vou querer ouvir mais sobre isso. Então, às vezes é isso, é um papel isso de que falta. né, de saber o que está acontecendo. Então, não são. Já fiz muitas mediações, as melhores que eu fiz, eu tinha a presença dos advogados. Sim, Porque eles ampliam e nos auxiliam, o cliente se sente seguro, porque foi naquela pessoa que ele confiou. É o seu advogado. Foi nele que ele sim, confiou todos os seus segredos, foi nele que ele teve o primeiro contato, não é no mediador esse estranho até esse momento. Então é sim, importante esse apoio emocional e jurídico e técnico do advogado é essencial. Então acho que esse é o profissional que eu quero ter quando eu penso nos sim. meus alunos. Esse profissional que tenha conhecimento dos meios, que saiba apresentá-los adequadamente aos seus clientes e que possa fomentar realmente um outro lugar, de um lugar de pensamento criativo, flexível, de construção de entendimentos, de cooperação realmente, que a gente possa pensar em todo esse caminho dessa forma. Sim, e para a gente encerrar essa live, o que a gente tem é que esse desejo, assim, que os próprios também, que eu acho que colocar o mediador também tem uma responsabilidade nisso, né? Tanto judicial quanto extrajudicial, acho que as câmaras, para trazer essa segurança, né, para tudo que é feito extrajudicial, com a presença do advogado ou não, né? Mas a gente precisa muito que os advogados conheçam cada vez mais, tenham acesso a isso, porque o mundo está mudando, como a gente colocou. Quem não tiver esse lado, esse conhecimento e essas multi-opções, acabam perdendo um pouco de espaço. E principalmente agora, nesse momento, e aí fazendo um gancho da pandemia, a gente pensar um pouco também se a gente não precisa dar o acesso para os nossos clientes já agora. E da forma que tá, a gente não vai conseguir. E talvez por formas extrajudiciais, e em parceria com mediadores, com câmaras online, físicas, da forma que entender melhor, né? Até o pré-processual do próprio tribunal, mas nesse momento está suspenso, mas também é uma opção, né? Consumidor.gov, ouvidoria das empresas. Eu acho que sempre tem que ser, eu acho que eu fecharia com aquelas multiportas, que eu criei uma multiporta empresarial, Isis, que aí eu penso que atendimento, saque, ouvidoria, né? O Sim, próprio consumidor.gov, os PROCONs, que eu acho que muitos PROCONs têm é. aplicativo, já estão disponíveis para isso, as câmaras físicas e online, privadas, né? E aí, por último, se necessário, o judiciário, e muito da gente que a gente tem visto é que, na maioria das vezes, não é porque a garantia que todos esse percurso traz para o cliente na satisfação de atender o que ele realmente quer, é isso que vale, né? É a satisfação, né? A pessoa sair satisfeita desse lugar é fundamental hoje em dia. E é isso, quanto antes a gente começar a pensar nessas estratégias, nesses desenhos conversar com os nossos clientes sobre isso, melhor. Porque se a gente deixar tudo para esperar para a fase 3, aí a coisa pode ficar mais complexa do que parece. Então a gente Sim. está precisando já olhar, claro que nesse momento talvez os acordos sejam mais temporários, que depois precisem ser revistos novamente, mas a gente já vai criando, né, essas soluções, esses entrelaçamentos para favorecer que essa relação possa ir se construindo da melhor forma possível, É. principalmente tem interesse de continuidade de um contrato no âmbito. Exatamente, a maioria é isso que acontece. E aí a gente construi de uma forma que a gente coloque os considerandos, né, os casos fortuitos que podem acontecer e que estão acontecendo já, mas não esperar passar, porque a gente nem sabe quando vai passar, né? Pode ser semana que vem, como pode ser daqui a 2 meses. Então a gente precisa já atender essas necessidades agora, como você colocou, para o conflito não cristalizar e não ficar uma coisa que depois meio sem volta, né? Isis, eu só tenho a agradecer a sua participação. Eu acho que a gente vem trazendo esse acesso a discussões super relevantes e é importante trazer essa visão de como a gente está vendo essa mudança, né?
Então, essa conscientização e essa disponibilização, quantas ferramentas a gente tem aí para ajudar os advogados, né, para ajudar a sociedade a resolver seus problemas aí da forma mais rápida possível, né? Perfeito. Obrigada. Eu agradeço, Aline, a oportunidade e a gente estamos juntos. Eu acho que juntos vai construir isso aí tudo isso da melhor forma. Um abraço carinhoso. Um abraço e agradeço a todo mundo que estava nos ouvindo e a gente super agradece a sua experiência aí também. Um beijo grande, um beijo para todo mundo aí que nos ouviu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.